Você sabe o que aconteceu naquela sexta-feira da Semana Santa, né? Vamos falar sobre isso no devocional de hoje. Vamos falar sobre a sexta, que é conhecida também como Sexta-feira da Paixão de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional Prioridade. Esse devocional acontece de segunda a sexta, a partir do meio-dia aqui no nosso canal do YouTube. E nós sempre trazemos, eu sempre falo isso, né? Uma mensagem de reflexão, de sabedoria do alto, de fé, esperança e amor. E essa semana, desde segunda-feira, nós estamos falando sobre a Páscoa, sobre a ceia e sobre o que aconteceu em cada dia da Semana Santa. E hoje, sexta-feira, vamos falar do que aconteceu na sexta-feira. A maior prova de amor que já existiu. Nós falamos no devocional de ontem que na quinta à noite teve a última ceia. No fim do jantar, os discípulos com Jesus ali, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsemane para orar. Jesus passou um tempo em oração, se preparando para o que iria acontecer logo em seguida. Então, Judas veio lá na ceia. Jesus falou para ele fazer o que tinha que ser feito. Então, ali, Judas apareceu com os guardas para prender Jesus. Você pode ler isso em Lucas capítulo 22, versículo 47 e 48. De início, os discípulos tentaram lutar, mas depois fugiram. Jesus ficou só e foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Então, durante a noite e a manhã de sexta, ele foi interrogado pelo sumo sacerdote, pelo governador Pilatos e o rei Herodes. E Jesus foi ali humilhado, espancado, chicoteado. Os guardas romanos chegaram a colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça, o ridicularizando por ser chamado de rei. Enquanto isso, Judas, caindo em si, percebendo o que fez, cometeu suicídio. Pedro seguiu Jesus de longe, mas quando foi confrontado por ser um dos seus discípulos, o negou 3 vezes. E Pilatos viu que Jesus era inocente, mas ele viu também que a multidão estava cada vez mais revoltada, e para evitar mais violência, ele decidiu condenar Jesus à crucificação, apesar de ser inocente. Você pode ver isso em Marcos capítulo 15, do versículo 13 ao 15. Então Jesus foi crucificado por volta do meio-dia, junto com 2 ladrões. O céu ficou escuro até cerca de 3 da tarde, quando Jesus morreu. Naquele momento, você pode ler lá em Mateus capítulo 27, versículo 50 ao 52. Houve um grande terremoto, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e quando ficou confirmado que Jesus estava morto, ele foi sepultado em um lugar próximo. Uma grande pedra foi colocada na entrada e todos foram embora para cumprir o sábado. Sabe, essa sexta-feira aconteceu uma morte injusta de um homem inocente. Se Jesus fala um homem inocente, Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele veio em forma humana. E se ele quisesse, ele poderia ter escapado. Se ele quisesse, ele poderia ter se livrado. Mas, mais do que pego, ele estava voluntariamente se entregando. Ele estava se entregando por amor. Ele se ofereceu para morrer na cruz. Sua morte tinha um grande propósito. A morte de Cristo foi a maior
prova de amor de Deus por nós. Ele enviou Jesus por você, por mim, por você, por nós, por você que está me ouvindo aí, você que está ouvindo esse devocional. Ele enviou o seu único filho para morrer em seu lugar, em meu lugar. Por causa do pecado, todos nós merecíamos o castigo da morte. Mas Jesus, que nunca pecou, na cruz tomou o nosso lugar e levou o castigo que nós merecemos. Eu vou terminar lendo aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Você que está acompanhando aí o devocional, se você puder abrir aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 24 diz, no versículo 22, a partir do 22, eu vou dar uma ênfase aqui ao 24. Versículo 22, ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou a se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Isso aqui nos ensina tanto, gente, sobre perdão, sobre amor, sobre confiança em Deus. Isso aqui nos ensina tanto, mas tanto. No versículo 24, então, fala, ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Nós estávamos mortos, como diz a Bíblia, nos nossos delitos e pecados, éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor, desde quando o homem pecou, desde quando o homem decidiu ser ego-referente, desde quando o homem decidiu, por autossuficiência, decidir sem Deus, se desconectou de Deus, se afastou, nos tornamos ovelhas desgarradas, desde da queda do homem. Mas Jesus veio nos resgatar, ser o nosso pastor, ser o nosso guardião, o guardião da nossa alma, ser o nosso protetor, através do Espírito Santo, o nosso guia, o nosso consolador, o próprio amor habitando em nós, o próprio Deus, sua presença em nós. Nós vamos falar do sábado e do domingo no culto de fé e graça, domingo às 18h30. Eu quero convidar você que está me ouvindo. Nós fizemos esses devocionais e paramos aqui na sexta-feira falando da sexta-feira, mas no culto de domingo nós vamos falar da ressurreição, da vitória sobre a morte, da esperança que há para você, para todos nós, da salvação eterna. Vamos falar do que aconteceu sábado e domingo no culto de domingo. E aí fica o convite, mais que especial, ceia de Páscoa. Teremos uma ceia de Páscoa nesse domingo. Então você do Espírito Santo é o nosso convidado para participar presencialmente. Meu Deus do céu, será que tem alguma coisa mais importante do que cultuar a Deus, do que agradecer a Deus, do que celebrar com os seus irmãos e com o seu Pai, do que participar de uma ceia de Páscoa, de uma ceia ressignificada em Cristo, de participar de uma ceia especial, de sentar à mesa com o Pai e com os irmãos? Será que tem? O domingo, assim como todos os dias, tem 24 horas. Será que nessa 1h30, 1h45 ali, essas 2 horas quase, será que não dá para separar esse tempo para o nosso próprio bem e para Deus, embora seja a gente que precise, né? Porque Deus, Ele vai continuar sendo Deus, a gente se voltando para Ele ou não.
Agora nós, sem Ele, não somos nada e nada podemos fazer. Separe um tempo. Eu estou falando do Vida de Filho porque é onde nós estaremos dando a mensagem, é a comunidade que fazemos parte, mas se você é de outro estado, outro país, vá aí numa igreja bíblica saudável, numa comunidade saudável, que pregue sobre Cristo, não só no domingo de ressurreição ou na sexta-feira da paixão, mas que pregue sobre Cristo sempre. Uma comunidade que pregue o verdadeiro evangelho, vai aí. Você do Espírito Santo, não querendo vir no Vida de Filho aqui na comunidade, vá numa comunidade que pregue Jesus de verdade, o evangelho verdadeiro. Não é sobre o Vida de Filho, é sobre Jesus. Agora, se você quiser, nós então teremos uma noite especial ali na comunidade Vida de Filho. Você de outro estado, outro país, pode participar conosco pela transmissão do YouTube. Será um prazer imenso a gente poder cear juntos e ouvir a mensagem da ressurreição, que é a mensagem principal de toda a Bíblia. É a mensagem da esperança. Cristo está vivo. Quando eu falo a mensagem principal, quando eu falo que algo é importante, não estou dizendo que as outras coisas não sejam, porque para Jesus, para ter o domingo, teve que ter a sexta, né? Então, assim, não teria a ressurreição se não houvesse a crucificação. Então, tudo tem a sua importância. Mas é quando ele ressuscita, esse é o diferencial. Nós cremos num Deus vivo. Então, isso é, sim, a mensagem mais profunda do cristianismo. Esse Deus que nos resgatou, que deu a vida por nós na sexta-feira, no domingo ressuscitou. Quando você fala com Ele, você está falando com alguém vivo, com alguém que é relacional, com alguém que ouve e fala, com um Deus que é dialogal. Isso é glorioso. Glorioso. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz desse Deus, do Senhor Jesus, esteja no seu coração, que Ele visite cada familiar seu. Deus abençoe sua sexta-feira, seu final de semana e o seu domingo de ressurreição. Cristo é a nossa Páscoa, é tudo sobre Ele. Que Ele te abençoe, te guie e te guarde. Até o próximo devocional, até domingo. Tchau.